Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade à nossa disciplina de desenho de observação, onde o intuito da nossa disciplina será que nós aprendamos os princípios de desenho, de representação gráfica, principalmente das vistas ortográficas e das perspectivas, ok? Quanto a esses termos, calma que a gente vai desenvolvendo ao longo da disciplina. Hoje o intuito é que vocês conheçam primeiro o que é um desenho, para que serve um desenho, qual a diferença entre um desenho técnico e a diferença entre o desenho artístico. Pessoal, a gente sabe que se a gente pudesse fotografar o que está dentro da nossa cabeça ao idealizar determinado produto, ao idealizar determinada estrutura, seria maravilhoso, não é? Mas infelizmente a gente não consegue fazer isso, né? Talvez no futuro aí distante, ou talvez nem tão distante, a gente ainda consiga. Mas no momento a gente precisa imaginar determinado produto, determinada estrutura, e a gente precisa colocar isso no papel. Como é que a gente faz isso? É claro, através de um desenho. Então o desenho é uma representação, é uma projeção. É como se eu pegasse um determinado elemento e jogasse ou apertasse contra um plano, contra um papel, e ali ficasse uma espécie de carimbo de determinada estrutura. Pessoal, aqui a gente tem uma representação, né? Esse aqui é um quadro que mostra a primeira missa no Brasil, né? Assim que chegaram os portugueses, a missa nesse momento significava uma espécie mais de contrato em si, né? Era uma representação de poder. Chegamos, a terra é nossa, vamos fazer uma missa. E aqui é um desenho artístico. Qual a diferença então do desenho artístico para o desenho técnico? Olha, a gente tem que seguir uma técnica. Mas Francisco, o artista segue uma técnica também. Os cubistas seguem uma técnica de representar com cubos, né? Os pontilhistas seguem a técnica de representar com pontos. Sim, ok, eles têm uma técnica, mas quando a gente fala de desenho técnico, a técnica que a gente cita é um termo que a gente tem que interiorizar bastante, que se chama normatização. A gente precisa seguir algumas normas para que nós façamos a nossa representação. Francisco, quais são essas normas? Pessoal, só na área de desenho técnico são dezenas de normas criadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT. Uma recomendação que eu dou é que vocês baixem o livro que eu disponibilizei para vocês, que é um resumo de todas essas normas e repleto de questões, porque assim vocês conseguirão interiorizar melhor as definições dessas normas, sem ter que lê-las por completo, né? Tem um resumo lá que consegue satisfazer bem as nossas necessidades. Então, pessoal, sabendo então a diferença de um desenho técnico para o artístico, que o desenho técnico se retrata muito mais a uma técnica, a diversas técnicas específicas, principalmente no aspecto de normatização, enquanto que o desenho artístico, apesar de seguir uma técnica própria do artista, a representação do desenho técnico vai seguir técnicas de normas padronizadas, certo? A gente viu o uso de diversos instrumentos. Claro, a gente viu softwares, né? A gente tem os softwares, principalmente o AutoCAD aqui no nosso primeiro contato, mas para o desenho técnico feito à mão, a gente tem alguns instrumentos que são fundamentais. As borrachas. Claro que as borrachas elas servem para apagar elementos que sejam elementos onde houve erro, sejam elementos auxiliares, por exemplo, linhas que eu faço para auxiliar, por exemplo, na representação de outras estruturas, de outro desenho. Então, serve para apagar elementos que seriam para auxiliar, no primeiro momento, que posteriormente eu não precisaria mais, ou para apagar elementos onde houve algum erro, né? Os compassos, pessoal, eles servem para traçar arcos ou semiarcos e circunferências, e também servem para transferir medidas. Como assim? Ora, ele não tem essa perninha aqui com a ponta de metal e a ponta da lapiseira ou a ponta do próprio compasso. Eu posso, através da abertura dessas pernas dele, medir determinado elemento e assim transferir para outro ponto ou para outro papel.
pego a medida utilizando as pernas como referência e transfiro para o outro papel. O escalímetro, como a gente disse, né? Aliás, como a gente tem uma noção, serve para representar escalas, sem a necessidade de se fazer cálculos. A gente não precisaria estar fazendo cálculos para diversas escalas, porque ele já tem essa medida de acordo com a escala representada aqui. Nesse tipo de escalímetro, o escalímetro triangular, ele nos dá 6 tipos de escalas diferentes. Posteriormente eu vou apresentar um vídeo aqui mostrando meu kit de desenho para vocês, para ficar mais fácil também de vocês entenderem, já que a gente só tem algumas ilustrações. O transferidor serve para medir arcos e circunferências, não é isso? Ele é dado em graus. E as pranchetas servem para nós fazermos nossa representação, para apoiar o nosso plano, ou seja, o nosso papel. E a régua paralela serve para traçar retas horizontais. Os esquadros são extremamente fundamentais na nossa representação, principalmente quando a gente for fazer as representações das vistas e também as representações das perspectivas. Eles são disponibilizados em dois modelos, né, de 45, 60 e 30 graus, e o de 30, 45 ou 60 graus, que podem ser alternados, no caso as medidas, né, que são alternadas, porque os esquadros eles são disponibilizados em apenas 3 ângulos, né, 45, 60 e 30. E é interessante ver que o par de esquadro, se vocês forem adquirir no futuro, ou quando vocês forem utilizar no futuro, que eles tenham a hipotenusa deles, aliás, na medida dos dois catetos sejam iguais, desses catetos maiores aqui sejam iguais. Tá? E as lapiseiras, a gente tem diversas medidas, e no caso a gente tem os grafites chamados duros, médios e moles, onde o H significa hardness, né, dureza, e o B significa blackness. Ou seja, os lápis da categoria B são lápis macios que deixam uma cor mais viva, uma cor mais forte, uma cor preta, blackness. Enquanto que os da linha H, de dureza, hardness, são grafites mais duros e deixam uma linha mais acidentada, uma linha mais fraquinha. Isso é utilizado, por exemplo, para fazer desenhos auxiliares que serão posteriormente cobertos com uma grafite mais negra para dar uma cor mais viva. E por fim, as réguas. Claro, as réguas servem para traçar linhas e também para fazer medidas. Pessoal, quanto ao kit de desenho de vocês, é sempre importante manter limpeza. Limpeza como? Detergente neutro e aquela esponjazinha amarela. Não vão utilizar aquela parte verde, é claro. Né? E também evitar utilizar produtos abrasivos como álcool ou solventes, até porque a tendência dele é descascar e rachar o material. E as curvas francesas são utilizadas, claro, para traçar curvas. A gente tem diversos modelos onde eu posso ir incrementando, utilizando 2 ao mesmo tempo, 3 e assim sucessivamente até eu ter a linha ou a tangente que eu precisaria naquele momento. E os gabaritos, que são elementos rasados, onde eu vou utilizar para execução de mobiliários, como chuveiros, lavatórios, como móveis, como sofás, fogões, enfim, tem uma infinidade. Aqui ele representa somente um que é de gabaritos para banheiros, tá? Isso aqui na escala de 1 para 50 e 1 para 20. Espero que tenha ficado claro. Se não ficou, entre em contato comigo que a gente consegue esclarecer melhor qualquer dúvida, tá, pessoal? E por fim, alguns exercícios que a gente vai resolvendo pouco a pouco. As normas técnicas, como vocês sabem, elas são elaboradas pela ABNT. A diferença entre um desenho artístico e um desenho técnico, vocês já sabem que o desenho técnico ele vai se prender a técnicas de normatização, enquanto o artístico, apesar de ter técnica, a técnica não é uma técnica única. Cada artista vai seguir uma técnica que pode até ser desenvolvida por ele mesmo. Né? E aqui uma pergunta assim, por que as normas técnicas são essenciais? Ora, para a gente que fazemos desenho técnico, a técnica, a normatização está relacionada muito mais à troca de informações e, claro, à comunicação. O meu desenho é uma comunicação. Vamos lembrar lá de textos verbais, de textos não verbais. O meu projeto aqui pode ser considerado como um texto. E como um texto ele tem que se comunicar. Pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês. Uma ótima semana a todos vocês. Enfim, tudo de bom, tudo de maravilhoso para vocês, tá? Bons estudos e mais uma vez, muito obrigado pela atenção.